Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Hoje o devocional vai-se no livro de Neemias, do capítulo 1 ao 4. Nesse estudo de hoje, além de escrever um pouco o resumo que Deus me tocou no coração, de colocar ali naquele meu trabalho, eu também senti a necessidade também de fazer este vídeo para compartilhar, não somente em casa, não somente com a minha esposa ou com os irmãos da igreja, né, no grupo diaconal, mas não. Eu queria que ficasse mais ampliada esse meu trabalho. E Neemias, ele ensina um pouco para nós. Qual que é o seu sonho? O que você pensa e o que você deseja de verdade? Neemias não era um rei, Neemias não era um grande sacerdote. Neemias, ali no começo deste livro, nós observamos que a função dele era ser copeiro. O que vinha a ser um copeiro do rei persa, né? Ele normalmente, né, sabe-se que eles experimentavam os alimentos do rei, né? Então eles tinham uma proximidade de verdade com os reis. E Neemias não era diferente disso. Então ele era uma pessoa que era muito próxima, deveria ser uma pessoa muito amável pelo que as escrituras descrevem sobre ele. E ele ficou sabendo, né, logo após o povo ser liberto do cativeiro, né, do cativeiro persa, onde Nabucodonosor destruiu todo a Jerusalém, né, que alguns irmãos deles, alguns judeus, estavam voltando ali onde ele se encontrava, e ele perguntou: como é que está a nossa cidade? Quando ele ficou sabendo que a cidade estava totalmente devastada, destruída pela guerra, incendiada, as portas restaram apenas brasas, ele trouxe dentro do coração dele uma tristeza muito grande, muito grande. Muitos morreram. Muitos da descendência de Abraão morreram nessa luta, né? E ele se comoveu com forte tristeza no coração, se lançou ao chão. Eu fico imaginando ele se lançando ao chão, chorando aos prantos, desesperado por uma situação como aquela. E ele não se lançou somente de tristeza, não. Ele se lançou ao solo em clamor ao Deus dos céus. E ele chegou a dizer com as palavras dele nesse clamor que ele se envergonhava, né? Era no versículo 7 do capítulo 1, né? Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste, né, ao teu servo Moisés. Então ele reconheceu todo o erro, que tudo aquilo que estava acontecendo tinha um motivo. E esse motivo era o jugo do Senhor. E ele, não conseguindo esconder essa tristeza, o rei observou e perguntou para ele: o que acontece? Você não está doente? E ele, quando ele recebeu essa pergunta do rei, né, do rei Artaxerxes, ele respondeu de pronto? Não. O versículo 4 do capítulo 2 de Neemias, o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao meu Deus dos céus. Então, antes dele responder ao rei, o que ele fez? Ele orou, ele perguntou ao Deus. E ele foi e desabafou o que estava acontecendo com ele. E ele falou: não, eu queria que fosse restabelecida as muralhas da cidade de Jerusalém. E o rei, sentado do lado da sua senhora, foi e falou: seu desejo será concedido, só que eu quero que você volte. E estabeleceu um prazo para ele fazer essas reformas das muralhas de Jerusalém. Só que ele encontrou
logo aqui no capítulo 2, no versículo 10, Sambalat, que era o governador de Samaria, ele era contra o levantamento dos muros, porque uma cidade fortalecida, com muros fortalecidos, era a representação de uma cidade próspera, né? Era uma questão de respeito, né, para que se tinha na região, uma cidade bem murada, o pessoal respeitava, tinha um status muito forte, né? E não me abstendo, né? Não me abstendo jamais, de forma alguma, do livro de Esdras também, que tem uma passagem muito importante sobre a edificação do templo. Mas nesse momento aqui, nós estamos falando sobre Neemias, e nesse trabalho eu vi que quando o Esdras chegou e falou: venham, vamos construir os muros, né? No versículo 17 do capítulo 2, quando ele falou isso, ele já tinha feito a vistoria, ele já tinha feito a vistoria interna e externa das muralhas, ele já tinha visto as portas que deveriam ser construídas, ele já tinha visto tudo. Então ele fazia tudo com planos. E o que nos orienta nesse sentido? Que quando nós temos um objetivo, a gente tem que traçar metas, e essas metas você tem que correr atrás dos planos. E nesses planos, a Bíblia cita que ele foi até sozinho. Ele foi sozinho, ele tinha escolta, ele tinha tudo para acompanhar ele, mas ele foi sozinho, sem fazer alarde, sem mostrar para ninguém o que ele estava fazendo. Não, ele foi lá e fez, né? Parece que é Deus falando com a gente, né? E para não ficar muito extenso, porque a palavra é muito bonita nesse devocional do 1 ao 4 de Neemias, eu queria citar mais alguma coisa. Que no capítulo 3, né, no versículo 5, conta assim a parte B do versículo: mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Os nobres, eles não queriam estar submetidos, né, às ordens dos supervisores, que eles julgavam ser inferiores a ele. Se na sua vida você encontra alguém que está te julgando inferior a ele, não se importe com isso. Não se importe. Tudo tem um propósito de Deus. Não perca o seu foco com as pessoas que entristecem o seu coração. Levanta a sua cabeça, principalmente. E aqui, entre o versículo 7 até lá embaixo, no versículo 19, nós vemos um contar, conforme a Bíblia diz, de 9 governadores que trabalharam nessa obra, cada um levantando a sua parte. Alguns levantavam a parte de frente da sua casa, conforme no versículo 10º do capítulo 3º, conforme o versículo 22 também do capítulo 3º, também fala o versículo 23 também. Às vezes as famílias se reuniam e faziam a construção assim, da frente da sua casa. Pô, mas faziam. Cada um se juntou um pouquinho para poder fazer uma parte da muralha, com auxílio dos governadores, com auxílio até mesmo dos sacerdotes, citado no versículo 28 do capítulo 3º. Então o que significa isso? Que para você edificar esses muros que fortalecem os seus sonhos, você tem que contar com mais alguém. E esse alguém está com os ouvidos agravados, escutando o seu clamor. Esse rei se chama Jesus. Ore a Ele. Confie nele. Que Ele vai colocar pessoas como foram colocados esses 9 governadores, como foram colocados esses sacerdotes, tá? Ele vai te dar sabedoria para poder tocar a sua obra, para poder fazer a realização dos seus sonhos, assim como tocou também no coração de Neemias. Observemos no capítulo 4, no versículo 13º, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Por quê? Porque ele percebeu que alguém chegou até ele, que alguém estava planejando causar discórdia. Então ele se armou. Se arme com a palavra, se arme com conhecimento, se arme com a sabedoria de Deus.
tá? E mais na frente ele tocou no coração das pessoas. Ele tocou na parte mais frágil daqueles que estavam trabalhando, alguns muito cansados. E às vezes a gente precisa daquela pitadinha de força para conseguirmos tocar os nossos sonhos. E como que ele usou? Ele usou com uma sabedoria de um grande general que ali comandava diversos homens trabalhando. E ele, copeiro do rei, né? Tá? Então leia comigo aqui a parte B, né? A parte finalzinha do versículo 14. Ele disse assim, eu fico imaginando em alto tom dizendo: e lutem pelos seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, e por suas mulheres, e por suas casas. Então aquele povo estava fazendo, não era só um trabalho braçal, não era só o levantamento de um muro, não era só restabelecendo o orgulho de uma cidade, esta cidade santa chamada Jerusalém. Qual que é o seu desejo santo? Você quer levantar realmente esses muros fortalecidos, inabaláveis? Sim, confie nele e saiba falar palavras de sabedoria. E ainda no versículo 18 do mesmo capítulo 4, né? E cada um dos construtores traziam na cintura uma espada enquanto trabalhava. Por quê? O inimigo está ao seu derredor, querendo roubar, matar e destruir. E você tem que andar também armado, com a palavra de Deus, com conhecimento, com a expertise que não flui do homem. Porque Neemias não tinha, a Bíblia pelo menos não demonstra que ele tinha conhecimento em arquitetura, que ele tinha conhecimento em engenharia, que ele tinha conhecimento com manobras militares, com os serviços de informação e contra-informação. Não, a Bíblia fala que era um copeiro. Eu preciso de status, eu preciso de nome, eu preciso de títulos. Você quer realizar o seu sonho. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E ainda fala mais ainda. Eu fico imaginando você trabalhando no serviço pesado o dia inteiro. À noite você quer fazer o quê? Dormir. Alguns desse frio que está agora, nem banho quer tomar, quer dormir. Pois bem, no versículo 22, no finalzinho dele, mostra bem claro que os guardas, olha só, de dia eles trabalhavam na muralha com serviços pesados e à noite, né, eles faziam um revezamento na segurança. De quem? Das suas filhas, das suas esposas, de suas famílias, de suas casas. Então eles trabalhavam de dia e à noite eles permaneciam em revezamento de segurança. E ainda no finalzinho do capítulo 4, né, ainda está escrito assim, no finalzinho, versículo 23, eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Porque era um levantamento numa cidade, ela estava sendo edificada, e ali Sanbalat era um inimigo conhecido, né? E já tinha articulado, já tinha chegado a conhecimento dele, a articulação para causar danos a essa construção e que ela não fosse concluída. Todos eles ainda estavam submetidos ao reinado persa, só que Neemias tinha o apoio do rei. Mas se alguém estiver tentando ofuscar os brilhos dos seus olhos, se alguém tentar roubar os seus sonhos, se alguém tentar dizer que você não consegue, se apega nele. Ele tudo pode. Ele é conselheiro, ele é engenheiro, ele é psicólogo, ele é médico, ele é estrategista, ele é conselheiro, ele é Deus.
Ele é um Deus que não está no madeiro. Ele é um Deus que não está crucificado. Ele é um Deus que está à destra do Pai. E o Pai fez-nos a semelhança de seu Filho. Você não desista dos seus sonhos. Converse com o Rei. Peça sabedoria. Peça discernimento. Se você pedir com fé, verdadeira fé, e andar nos mandamentos do Senhor, não precisa acreditar em mim. Não precisa de acreditar nessa palavra. Vá à prova. Faça. Coloca na sua mente: eu vou seguir os mandamentos do Senhor. E você vai ver, você vai ser um testemunho vivo das suas conquistas. Não precisa de acreditar em mim, não. Experimente. Experimente sentir o que é vida. Vida em abundância no Espírito Santo de Deus. Ele transforma, Ele edifica. Ele é especialista nas causas impossíveis. Se você tem uma causa impossível, coloca na mão deste Rei. Este Rei se chama Jesus. E Ele está pronto, e Ele está à porta e bate, esperando você abrir para entrar. Nós não precisamos de pedir o Filho dele para vir por nós. Ele voluntariamente mandou o seu próprio Filho por nós. É um amor incondicional. Deus abençoe cada um de vocês. Espero que esse meu devocional venha a tocar o coração de cada um de vocês, que tenha servido de motivação, porque o meu Senhor tem me motivado a cada dia. Mesmo pecador, mesmo homem, né? O homem peca desde o princípio, mas eu tenho buscado um direcionamento, tenho buscado me acertar com o Pai, e eu convido você para fazer isso, para ser testemunho vivo, assim como eu e minha família.